Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Pedimos a gentileza de desligarem seus celulares ou os colocarem no modo silencioso, bem como de observarem o correto uso das máscaras. Irmãos e irmãs na fé, aqui presentes e todos que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Eu sou a videira e vós os ramos, nos diz o Senhor. Ele nos exorta neste domingo a permanecer junto dele. Nós somos o povo de Deus, batizados em nome do Deus Trindade. E nós apenas produziremos frutos na missão de testemunhar a fé se permanecermos fiéis à sua palavra. Na alegria pascal, reunidos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, de pé, cantemos. Bom dia a todos. Com alegria que acolhemos a nossa comunidade para celebrarmos juntos esta Eucaristia nessa bela manhã de domingo. Acolho a todos aqui presentes na paróquia, também aqueles que nos acompanham nos seus lares pelo Face. Também quero acolher os familiares, amigos de José Antônio Machado de Farias, que celebram o seu 7º dia de falecimento, e depois 30 dias de Nestor Alberto, Aldão Alves e Vera Lúcia Ranchin. Nossa prece carinhosa nessas 3 intenções. Com essas motivações, aquelas que estão no nosso coração, vamos iniciar juntos a nossa Santa Missa, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia e nos chama à conversão. Reconhecemos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente, na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
decidi os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos e os que voltam para o louvarão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciarão o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Novamente, os ternos sentimentos pelo 7º dia de José Antônio e as intenções de 30 dias de Nestor, Adão e Vera Lúcia. Nossa prece carinhosa nessas intenções. Nós estamos celebrando neste domingo o 5º domingo do tempo pascal. Nós vamos ter o 6º domingo, próxima semana, depois a festa da Ascensão do Senhor e a festa de Pentecostes. E aí retomamos o tempo comum. Vamos ver qual a catequese que está presente na liturgia da palavra deste final de semana. A primeira leitura é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Este fato que nós ouvimos na primeira leitura, ele ocorreu 3 anos depois da conversão de São Paulo. Ainda Paulo, ele tem um grande desejo de conhecer a comunidade dos apóstolos e principalmente de conhecer a Pedro, o primeiro Papa, o líder desta comunidade. E aí então Paulo vai para Jerusalém com esse objetivo. Só que a comunidade dos apóstolos tem medo de Paulo. Por quê? Porque Paulo era aquele que perseguia a igreja nascente. Paulo é aquele que colocou muitos na prisão, decretou a morte de muitos. Então eles têm medo que essa seja uma artimanha de Paulo para tentar destruir a comunidade dos apóstolos. E entra na história então a pessoa de Barnabé, que conhecia bem a comunidade de Jerusalém e também conhecia a conversão de Paulo. Ele sabe a sinceridade de Paulo. Então ele procura promover este encontro. Paulo fica encantado por conhecer a comunidade e Paulo procura mostrar que ele não é um apóstolo que está caminhando separado do grupo. Ele não prega a teologia dele, ao modo dele, mas Paulo mostra que existe uma unidade, mesmo diante da diversidade. O Cristo que tem que ser anunciado é o mesmo, de maneiras diferentes, mas é o mesmo Cristo. O centro é Cristo. E fica para nós justamente essa dimensão, a importância da nossa unidade. É Cristo que nos une, é Cristo que nos traz
a cada um de nós nessa igreja hoje pela manhã. Sempre o centro da nossa unidade deve ser Cristo. Ele é a centralidade. E Paulo quer mostrar isso. A igreja pode ser perseguida, mas a igreja está crescendo, porque temos unidade. A segunda leitura é a primeira carta de João. João, ele, de uma forma bem sucinta, ele diz para nós que não adianta querer dizer que ama na teoria, tem que amar na prática. Depois, no decorrer do Evangelho, ele vai dizer: como vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês não veem, e não conseguem amar o irmão que vocês veem? O amor é o vínculo de unidade, de permanência, de pertença a Deus. Nós somos considerados cristãos porque amamos. Esse é o grande aspecto que João nos coloca nessa segunda leitura. Estarmos envoltos deste mandamento que é a base, que é a essência da nossa fé. Não existe uma fé egoísta, aonde eu pense somente em mim, mas eu tenho que pensar nos outros. O Evangelho deste final de semana é justamente esse Evangelho da videira. Cristo é a videira e nós somos os ramos. A imagem de chamar o povo de Deus de uma videira, ela é já do Antigo Testamento, aonde Deus tirou a vinha do Egito e trouxe para uma terra prometida, preparou essa terra e lá plantou essa vinha, para que ela desse frutos, e não deu frutos. O que Deus fez então? Mandou agora Jesus. Ele é a videira, Ele é a nova videira, a videira verdadeira. E para que nós possamos ter frutos, nós temos que estar unidos nessa videira. Unidos é a palavra que vai aparecer 7 vezes no Evangelho. No grego, menó, estar unido, permanecer, estar vinculado. A videira é uma planta muito sensível, ela precisa de bons cuidados. E a videira é uma planta, uma árvore, que todos os anos ela tem que sofrer, por exemplo, a poda. Porque se deixar muito tempo e ela não for podada, ela vai, claro, crescer, mas com o passar do tempo, ela vai começar a dar frutos azedos, amargos, ou seja, frutos de baixa qualidade. E frutos de baixa qualidade não é bom para o consumo. Quem de nós não gosta de comer, de beber algo que nos dá um prazer, que é gostoso? A vinha é um símbolo bonito para o povo de Israel. Praticamente todas as famílias tinham a sua própria vinha, aonde produzia o seu fruto, aonde produzia, o seu vinho. E o vinho é um motivo de alegria. Como lá faltar vinho no casamento de Caná era faltar a alegria. Cuidar dessa parreira. E a parreira deve ser podada para ela não crescer demais, porque ela crescendo muito, ela vai dar os frutos que, como sendo muito extensa, os frutos vão perder a qualidade. Então ela é podada para forçar a sua floração menor e para que esses frutos tenham qualidade. São Beda, o venerável, vai dizer que podar é tirar tudo aquilo que não é bom. Nós poderíamos dizer que
nós também sofremos uma poda espiritual. Também vamos cortando de nós aquilo que não nos ajuda a crescer espiritualmente. Nós vamos tirando as pontas dos ramos que já estão velhos. Ou seja, vamos purificando a nossa árvore espiritual para que ela possa sempre dar frutos. Permanecer. Essa é a palavra central do Evangelho. E como nós fazemos para permanecer unidos a Cristo? Porque Cristo não se separa de nós. Somos nós que nos separamos de Deus. Somos nós que às vezes, pelos nossos erros, nos colocamos longe de Deus. E se eu estou longe da videira, como um ramo, eu vou acabar enfraquecendo, eu vou secando. Eu tenho que permanecer unido. E nós vamos permanecer unidos por meio da oração, por meio dos sacramentos, e nós vamos permanecer unidos por meio da palavra. São 3 pontos que eu considero essenciais. Nos mantermos unidos a Deus pela oração. Essa é uma escola que nós estamos sempre aprendendo. Temos que rezar, fazermos a nossa oração. A oração é o respiro da minha alma. Se eu não consigo rezar durante o dia, como eu vou me encontrar com Deus? Não vamos dar a desculpa que eu não tenho tempo para rezar. Aquilo que é importante, aquilo que é essencial para nós, eu acho tempo. Se então não tenho tempo, é porque não é importante para mim. Oração, rezar. Os sacramentos. Nós temos sacramentos que nós vamos usar na nossa vida uma vez só. Mas existem os outros sacramentos que nós vamos recorrer com frequência. Nós vamos usar o batismo uma vez, nós vamos usar a crisma uma vez, nós vamos casar uma vez, quem sabe 2. Agora, os outros sacramentos, eles são recorrentes na nossa vida. O sacramento da Eucaristia, nós usamos várias vezes, quem sabe na semana, no mês. O sacramento da confissão, o sacramento da unção, sacramentos de cura que nos alimentam, e aqui está a importância. E depois a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre o meu guia. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou deixando Deus falar para mim. Uma bonita passagem na vida de São Francisco, quando Bernardo pede para entrar na comunidade dele, vai ser o primeiro discípulo de São Francisco. São Francisco leva ele para a igreja, eles ficam em oração e depois Francisco pede para o padre abrir 3 vezes a Bíblia e ler, para ver o que a palavra de Deus tem para dizer a Bernardo. Ele abre a primeira vez e diz: vá, vende tudo que tem e dê aos pobres. Segunda leitura diz: quem pega no arado e olha para trás não é digno de me seguir. E a terceira vez, a terceira passagem do texto é quando o padre abre e olha: feliz aquele que coloca em prática as minhas palavras. Ou seja, ouve a palavra de Deus. Nós ouvimos o que Deus tem para nos dizer e deixar-nos guiar pela palavra. Porque se eu não deixo me guiar pela palavra de Deus, eu estou dizendo que a palavra de Deus é morta, que ela não é viva, que ela não continua viva e permanente na minha vida.
permanecer. Esse é o grande convite de Deus para nós. Conta que 2 amigos iam caminhando pela estrada. Essa é uma história de Esopo. E esses 2 amigos iam caminhando e de repente um chutou um saco de moedas de ouro. O outro gritou: "Nossa, estamos ricos!" E o amigo disse: "Estamos ricos? Nada. Quem encontrou as moedas fui eu, elas são minhas." E os 2 foram caminhando em silêncio. Em dado momento na estrada, foram atacados por um grupo de ladrões. E aquele que tinha as moedas disse: "Eles vão roubar nossas moedas." E o amigo olhou para ele e disse: "Nossas? Não, tuas." E Esopo conclui a história dizendo: quem é egoísta e não partilha o bem, o mal terá para si também. Quem é egoísta e não partilha o bem, o mal todo terá para si também. A beleza da partilha. E qual é o maior dom que nós temos? O amor de Deus. E quando nós vamos partilhando esse amor, nós vamos contagiando. Se todo mundo fosse egoísta, nós íamos nascer num ambiente egoísta. Não íamos aprender a partilhar. Quando nós vivemos numa família, num ambiente de partilha, isso se torna algo prático, bonito na nossa vida. E esse é o grande desejo de Deus. E só partilha quem está unido a Cristo. Quem não tem Cristo no coração, com certeza será egoísta. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, nós somos os ramos da videira do Senhor. Assim, confiantes de que Ele ouça as nossas súplicas, após cada prece, digamos juntos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pela Santa Igreja, para que permaneça unida ao Senhor e produza frutos em seu nome. Digamos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pela vida consagrada da Igreja, para que seja enriquecida com os frutos da vivência fiel dos conselhos evangélicos. Digamos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pelas famílias, para que cultivem a fé em seus lares, na fidelidade à palavra de Deus. Digamos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pelos pobres e marginalizados, para que sejam protegidos de todos os males e amparados em suas necessidades. Digamos: atendei, Senhor, nossa prece confiante. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, pão e vinho, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para o seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos agora, dizendo, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo,
e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossa gloriosa padroeira Santa Cecília e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime,
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença, e reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Recordamos hoje o 7º dia de falecimento de José Antônio Machado de Farias, 30 dias de Nestor Alberto Rancich e filho, 30 dias de Adão Alves de Farias e 30 dias de Vera Lúcia Rancich. De todos, Pai, que tiveram seus nomes mencionados ao iniciar a nossa Santa Missa e que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós e que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o
Eu sou a videira e vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Alguns avisos. Próximo final de semana é o domingo do dízimo, então é a nossa partilha para mantermos a nossa comunidade materialmente. Ontem iniciamos o mês mariano, mês de maio, então durante a semana, sempre uns 40 minutos antes da missa, umas 5h20 da tarde, por aí, nós vamos iniciar um terço na comunidade. Queremos rezar um modo muito especial no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, um terço aqui na rua, diante da imagem de Nossa Senhora, ali no nosso capitel, às 5 horas da tarde, dia 13. Essa semana vai iniciar as inscrições para a catequese, então nós vamos ter um modo presencial e um modo online. Catequese de Eucaristia, toda ela vai ser presencial e online, do primeiro ano e segundo ano de Eucaristia. A catequese de Crisma, somente no modo online, e a catequese para adultos no modo presencial. Então, maiores informações, é só ligar para a Secretaria da Paróquia. Os familiares, amigos de José Antônio estão aqui, do 7º dia. Levante a mão, por gentileza. 30 dias de Nestor Alberto. Os nossos sentimentos a vocês. Adão Alves de Farias. E também a de Vera Lúcia. Os nossos sentimentos a vocês que celebraram nessas intenções. Vamos ficar em pé para a nossa oração e a nossa bênção. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de Santa Cecília desça e permaneçam sobre todos, sobre os vossos lares, trabalhos, estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.